Opa pessoal, gravando um vídeo aqui pra vocês, uma revisão enorme e super completa sobre geometria espacial, para quem vai fazer o Enem agora domingo, né? E esse é um assunto que despenca, cai sempre questões de geometria espacial e, querendo ou não, é muito necessário você entender o funcionamento dos sólidos que compõem a geometria espacial, além de saber suas fórmulas, não é? Porque lá na hora da prova é muito, um tempo muito curto para você conseguir aí fazer esse aparato de fórmulas, deduzir, correto? Então vamos lá. Primeiro eu quero mostrar o cubo. Bom, o cubo, ele é o melhor. O que é uma área? A área, correto? A área em geometria plana, vocês vão saber que a área é esse espaço aqui. Todo esse espaço de preenchimento desse local. Agora, quando a gente fala de volume, o volume já muda. Por quê? O volume seria como se eu fosse pegar esse quadrado aqui e fosse repetir ele infinitas vezes, tá vendo? Infinitas vezes, até que tudo isso daqui suba assim, sabe? De forma equidistante. E a gente vai ter o que? A formação de um sólido. Nesse caso, um cubo. Isso que é o volume, tá? O volume é essa área que ocupa nesse espaço inteiro aqui. Bom, então agora vou falar dos principais sólidos. Bom, primeiro sólido que a gente vai ter aqui é o cubo, correto? O cubo, ele... Difícil é desenhar um cubo bonito, né? Bom, o cubo, essa figura aqui que todo mundo conhece, é uma figura na qual ela vai ter todos os seus lados iguais. Como assim? Aqui é L, aqui é L, aqui é L. Em outras palavras, se eu quiser botar aqui, vai medir 2, aqui vai medir 2, aqui vai medir 2. Simples. É um sólido geométrico espacial no qual todos os lados são iguais, correto? Mas isso já é dedutivo, por quê? Porque o cubo ele é uma formação de vários quadrados, correto? Cada quadrado, logicamente, quadrado tem lados iguais, lados equivalentes. Veja, na geometria plana, para a gente medir a área, o que a gente fazia? A gente pegava aqui, né, esse lado vezes esse lado. Ou seja, nesse caso, se fosse 2 o lado, então seria 2 vezes 2 é igual a 4 metros quadrados, por exemplo, usando metros como unidade de medida. Bom, mas agora, veja, eu adicionei outra, outra unidade, que nesse caso é a altura, correto? Aqui a gente vai ter altura, largura e comprimento, ok? E é simples desse jeito. Bom, agora como eu vou adicionar a altura e vai ter uma repetição de sólidos infinitos até chegar a certa altura, a gente também vai multiplicar pela altura. Então, quando a gente vai falar de geometria espacial, a gente vai ver o seguinte: 2 vezes 2 vezes 2. Por quê? Porque todos os lados são iguais. Eu defini que cada lado mede 2, correto? Então, aqui nesse caso, a gente vai ter 8 metros cúbicos. Cúbicos, para quem, por exemplo, fosse transformar em litros, vocês iam ver que isso aqui é 8.000 litros. Isso aqui é unidade de medida, tá? Você tem que ir sabendo unidade de medida, muito importante. Bom, então, aqui as fórmulas são o seguinte: no cubo a gente vai ter volume igual a lado ao cubo, né? Logicamente. A sua área é a soma de todos os lados. Então veja, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 lados, correto? Só que a área de cada lado. Qual é a área de cada lado? Lado ao quadrado. Muito simples. Bom, a diagonal, naquele caso, era L raiz de 2, correto? Voltando aqui, teve um barulho, desculpa. Bom, naquele caso era L raiz de 2, correto? Que era de um quadrado. Essa é a fórmula da diagonal aqui só de um quadrado. Agora veja, se eu puxar daqui para cá, a gente vai ter o que? A diagonal do cubo.
correto? Essa diagonal do cubo, muito simples, L raiz de 3. É muito fácil você ficar pensando, tipo, ah, sempre que vai ser geometria espacial, na maioria das vezes você vai ter que 3. Por quê? Porque tá em cúbicos, ok? Cúbicos de espacial. Bom, um paralelepípedo agora. Muito simples também e muito intuitivo. É a mesma coisa do cubo, tá? Basicamente é isso aqui, ó. Bom, aqui, comprimento, largura, altura, correto? Mesma coisa de um cubo, só que aqui a gente vai ter o quê? O nosso volume, logicamente. Se é a mesma coisa de um cubo, vai ser comprimento vezes largura vezes altura. Simples. A nossa área. A nossa área vai ser a soma de todos os lados, correto? E da área de todos os lados. Aí é só você somar. Tem gente que bota assim, ó, 2 vezes HC mais 2 vezes LC mais 2 vezes LH. Tá bem? Aí vai de cada um. Geralmente o povo bota A, B, C, entendeu? Aí fica 2 vezes A, B vezes B, mais 2 vezes A vezes C, mais 2 vezes B vezes C. Bom, quando a gente fala da diagonal de um paralelepípedo, quando a gente fala da diagonal de um paralelepípedo, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter que fazer uma relaçãozinha aqui. Eu vou passar fórmulas para vocês, mas é porque é importante vocês saberem dessa relação, porque vai se repetir em alguns casos. Bom, aqui você vai ter uma diagonal, correto? Percorrendo todo esse sólido. Veja, tal diagonal cria um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo vai ter o que? Aqui a medida é a altura, correto? E aqui a gente tem uma diagonal e aqui a gente tem hipotenusa, correto? Então qual é a primeira fórmula? Vou chamar isso aqui de y e isso aqui de x. Então y ao quadrado é igual a h ao quadrado mais x ao quadrado. Simples. Só que agora esse x ele também faz parte de outra expressão aqui, tá vendo? De outro triângulo retângulo. Veja que aqui agora é largura e aqui o comprimento, correto? Então, a gente vai ter o quê? X ao quadrado é igual a L ao quadrado mais C ao quadrado. Bom, a gente sabe que é X aqui, tá vendo? Então, Y ao quadrado é igual a H ao quadrado mais L ao quadrado mais C ao quadrado. Passa esse 2 para cá e fica a raiz. Simples, essa é a diagonal. Ou seja, a diagonal é a raiz da altura ao quadrado mais a largura ao quadrado mais o comprimento ao quadrado. Simples, fácil. E vamos para a próxima. Bom, aqui agora eu quero fazer uma divisão. A gente vai fazer uma divisão de possibilidades de fórmulas. Existem 3 tipos de sólidos, separando aqui. O primeiro vai ser aquele sólido que ele sobe reto. Entende? Ele vai subir reto aqui e é isso. Segundo, vai ser aquele sólido que ele vai se encontrar em um ponto. Entende? O terceiro é a área das esferas. Bom, então vamos lá. Veja, como você já reparou aqui, esses dois são sólidos que você pega esse daqui e você só sobe para cima, correto? Sobe para cima, foda. Aí forma esse sólido. Então qual vai ser o volume dele? O volume desses sólidos vai ser muito fácil. É a área da base vezes a altura. Simples. Ora, veja. Aqui, L vezes C é a área da base, correto? Vezes a altura. É a mesma coisa dessa forma, correto? A área. A área também vai ser o quê? A área da base mais a área do quê? Dos seus lados. A área do lado. Muito simples, correto? É nessa divisão que dá pra gente ver, mas eu vou ver, logicamente, mais aprofundado aí como é que a gente vai fazer. Bom, num caso de figuras que a gente vai ter um ponto em comum, vão ter retas que vão se encontrar, o volume vai ser sempre o quê? A área da base vezes a altura dividido por 3. Simples, fácil. A altura, a área, bom, aí vai ser a soma de todos os lados, correto?
a gente também pode botar aqui a área da base mais a área do lado. No caso das esferas, você vai ver o que? O volume é 4/3, correto? De πr ao cubo. Simples. A área é 4 vezes πr ao quadrado. Tá vendo? É algo bem intuitivo mesmo. Vocês verem que quando estamos falando de volume, a gente bota ao cubo. Quando estamos falando de área, a gente bota ao quadrado. Mas agora eu quero só especificar e falar um pouco mais das figuras para vocês. Bom, aqui agora eu vou falar um pouco do cilindro, né? O cilindro é essa figura aqui. O cilindro é muito tranquilo mesmo. Então você vai ter o... Meu Deus, que cilindro feio. Bom, isso aqui vai ser o cilindro da gente, tá bom? Não reparem do jeito. Veja, ele é composto por uma altura e ele é composto por um círculo embaixo. Então, qual é a área da base? A área da base, logicamente, é a área, correto? Vai ser R ao quadrado, πr, né, gente? πr ao quadrado, vezes R ao quadrado. Lembrem disso. Isso aqui é geometria plana, tá? πr ao quadrado. E essa é a área da base. Bom, vezes a altura. Quando eu boto a altura aqui, eu encontro o quê? O volume. Simples. πr ao quadrado vezes a altura. Muito tranquilo e fácil, correto? Bom, tá vendo que nesse caso aqui não se repetiu o 3, viu? Nesse caso não se repete o 3. Por quê? Porque você já está multiplicando pela altura. Entende? Bom, e aqui, por exemplo, aqui você não tem nenhuma altura. Tá vendo? Não vai ter nenhuma altura. Bom, a área total vai ser o quê? A área da base, agora sim, é 2πr. 2πr é o quê? É essa área aqui. Não, na verdade não, gente, perdão. Esse 2πr, ele vai ser o quê? Ele vai ser a circunferência aqui, tá vendo? Essa circunferência, ela tem um certo tamanho, correto? E quando você multiplica pela sua altura, você acha o quê? Você acha a área do lado. Você tá entendendo? Não sei se deu para passar aí o pensamento. Eu acabei me confundindo aqui um pouco. Mas é isso. Então isso aqui é a área do lado. Tá bom? 2πr vezes a altura. Porque, novamente, essa fórmula, para quem já estudou geometria plana, você vai ver que essa fórmula é a fórmula da circunferência, correto? Essa circunferência, ela passa por uma altura, correto? E tal altura gera o lado do nosso cilindro. Então, essa é a forma da área da lateral do cilindro, beleza? Agora, a área total, logicamente, agora sim vai ser o quê? πr ao quadrado, correto? Porque é essa área, só que vezes 2. Por que vezes 2? Porque tem dois lados, correto? Mas, aí vai ser o quê? 2 πr vezes a altura, correto? É muito tranquilo mesmo. Gente, me perdoem aí por estar parando o vídeo, é por conta que minha rua aqui tá bem movimentada. Foi mal. Bom, aqui agora ficou bem essa fórmula, né? Eu não vou fatorar agora porque tô com pressa. Bom, vamos lá. Deixa eu ver. Matamos volume, área lateral, perfeito. O cilindro já foi. Bom, foi cubo, correto? Cubo foi. A gente já foi no paralelepípedo, foi. Cilindro, foi. É isso aí. Vamos agora para cone. Bom, o cone é isso aqui. Cone é aquele negócio de aniversário. Veja que o cone você vai pegar uma reta assim, tá vendo? E você, deixa eu ver se eu consigo fazer. E você vai tipo passar ela, eita. Não, você vai tipo circular assim, sabe? Passar ela de forma circular. Não sei se dá pra entender, mas aqui tipo tem um eixo. Aí você vai rotacionar isso daqui. E isso vai gerar o quê? Vai gerar um cone. Correto? Que é isso aqui.
Aqui. Aí. É isso aí. Isso é um cone. Bom, agora a gente, voltando aqui para as fórmulas, a gente vai ver o quê? Área da base vezes a altura dividido por 3. Simples. Então, novamente, qual é a fórmula do volume de um cone? Área da base vezes a altura dividido por quem? Por 3. Simples. Veja que agora a gente vai entrar um elemento novo. Qual é esse elemento novo? A geratriz. Isso aqui a gente vai chamar de geratriz, correto? Essa geratriz com esse ponto aqui vai dar o quê? Vai dar uma altura, não é isso? A gente vai ter uma altura. E aqui a gente vai ter o quê? Vai ter o raio desse nosso círculo. Então, sempre tem gente que bota, né? A fórmula da altura é h ao quadrado mais g ao quadrado mais r ao quadrado. Mas isso é uma coisa bem intuitiva, é Pitágoras, tá? Muito simples. Então, o volume aqui é a área da base, correto? Então, o volume fica o quê? Fica πr ao quadrado vezes h dividido por 3, tá? Bem intuitivo. E a área lateral, bom, a área lateral a gente pode começar a pensar como é. Ora, ela não é intuitiva, né? É π vezes r vezes geratriz. Essa fórmula não é nem um pouco intuitiva, tá? Então, decore. Π vezes r vezes geratriz. Essa é a área de um cone, tá bom? Muito tranquilo. Aqui agora a gente só tem que ter essas noções. Também pode te dar um tronco de cone. Tronco de cone, aí ele vai tipo cortar aqui, né? Vai fazer uma secção. Aí, por exemplo, fez uma secção. Aí cortou isso daqui. Ficou 2 cones. Aí ele te pergunta qual o volume disso aqui. Bom, você pode fazer ali, né? Calcula o volume desse vezes menos o volume total desse. A gente também pode ter uma certa relação de triângulos aqui, sabe? Semelhança de triângulos. Aqui uma altura, aqui outra altura. Bom, interrupções de novo, mas vamos lá. Aqui a gente tem a altura, correto? Nossa, isso aqui tá horrível. Tá horrível, horrível. Aqui a gente tem a altura. E aqui a gente tem a segunda altura. E a gente faz uma certa semelhança de triângulos. Ele dando esse raio, mais esse raio aqui. Tá bom? Mas bem tranquilo mesmo. Bom, então a área total, que faltei falar, né? A área total vai ser o quê? A área do círculo, que vai ser πr ao quadrado. Nesse caso não tem vezes 2 porque você não vai ter 2 círculos. Mais πr vezes g. Se vocês quiserem, fazer semelhança de triângulo e fica... Não, semelhança não. Bota em evidência e fica bem tranquilo. Bom, agora vamos para a pirâmide. Pirâmide. Bom, a pirâmide, ela é ela é mais complexa. Não vou falar bem mais complexa. Por quê? Porque pirâmide, a gente vai ter algumas questões. A primeira dessas questões é a seguinte. A pirâmide, ela tem várias formas. Formas também. Mas ninguém vai ficar decorando. Bom, aqui é uma pirâmide, tá bom? Essa pirâmide, como vocês já viram, ela é uma pirâmide hexagonal. Ou seja, ela tem 6 lados. Ok? E quais são as fórmulas do lado? Eu fiz uma visão ortogonal aqui por cima, tá? Bom, essa pirâmide, ela tem 6 lados. Ela tem um hexágono como base, correto? Bom, agora pegando um hexágono mesmo, vou fazer um hexágono bem rápido aqui. Bom, pegando aqui o hexágono, vocês vejam que quando a gente for dividir um hexágono, a gente consegue dividir. Vai ficar a mesma figura ali, tá? A gente divide em 6 triângulos equiláteros. Ou seja, aqui você tem que saber a fórmula do triângulo equilátero. Bom, a primeira fórmula do triângulo equilátero é... Deixa eu ver, altura é igual a lado, raiz... Acho que é raiz de 3 sobre 2. Eu tenho quase certeza que é essa fórmula. Espera aí que eu vou checar. E eu acho, se eu não me engano, a área é igual a lado ao quadrado, raiz de 3 vezes 4. Só um segundo que eu vou checar, porque eu não tô me recordando direito. Bom, era isso mesmo. Desculpa aí interromper, que eu
poxa, não tenho tempo de ficar planejando as aulas, aí eu só venho e gravo. Bom, essa é a fórmula da altura de um triângulo equilátero, essa é a fórmula da área, correto? Bom, então o que, que a gente vai ter aqui? Você, para calcular a área, correto? A área da base, como vocês viram, que eu já mostrei, a área de um sólido de geometria espacial, como uma pirâmide, vai ser o que? A área da base vezes a altura sobre 3. Bom, a área da base, nesse caso, vai ser o quê? A área da base vai ser a forma do triângulo equilátero, correto? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes 6. Simples. Matamos e já foi. Bom, aqui, por exemplo, se vocês quiserem ver, L ao quadrado, raiz de 3. Isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 2, dividido por 6, corta, corta. Fica L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2 vezes 3. Tá bom? Mas bem tranquilo. O que faltou? Faltou a área lateral. Bom, a área lateral, olhando aqui, finge que aqui já é. Tá vendo? Aqui a gente tem o nosso sólido. E aqui é um triângulo tocando aqui no meio, tá bom? Bom, reparem. Reparem. Que a gente também vai ter a geratriz. Quem é a geratriz aqui? Essa querida aqui. Isso aqui é a geratriz. Tal geratriz, ela está ligada ao meio. Como assim? Bom, aqui a gente tem o nosso sólido. Aí aqui tem a geratriz, tá vendo? Ó, tem uma pirâmide aqui. Aqui nossa geratriz. Aqui é o ponto central. Ponto central. Não, ponto central aqui. Vamos falar com o ponto central aqui. Aí aqui a gente vai ter altura. Ou seja, aqui é a altura da nossa pirâmide. E aqui... que é isso aqui? É a altura, só que a altura de quem? Poxa. A altura do nosso triângulo equilátero. Né? Isso aqui não é a altura do triângulo equilátero? Veja, a altura do triângulo equilátero é isso aqui, correto? Aqui tem a geratriz e aqui tem a altura da nossa pirâmide. Não é isso? Então, a gente vai ter aí algumas questões, né, para resolver. Por quê? Porque a gente vai ter que descobrir a altura da nossa pirâmide para saber o seu volume, correto? Poxa, eu falei errado, né, gente? Quando eu falei isso aqui é o volume. Isso aqui é o volume, pelo amor de Deus. Bom, para calcular o volume, para calcular o volume a gente tem a área da base, que vai ser isso aqui, correto? E, meu Deus, isso aqui tá ficando muito poluído. Bom, aí a gente vai ter o que? A área da base, que é aquela, e a gente vai ter que achar a altura. Só que tal altura, ela é composta também por um triângulo retângulo, que é a seguinte. Aqui a gente vai ter a altura geométrica, né, da nossa pirâmide. A gente vai ter a altura do nosso triângulo. E aqui a gente vai ter a geratriz, tá bom? Então a geratriz é muito importante, beleza? E aí vocês também calculem a área desse triângulo aqui, viu? Esse triângulo embaixo pode ser equilátero, em cima não, tá? Aí ele vai ter que te dar as informações, beleza? Mas se ele te deu as informações, todo mundo sabe da área de um triângulo, né? Base vezes a altura sobre 2, muito tranquilo, ok? Estou falando desse triângulo em relação ao nosso hexágono. Bom, esferas. Tem uma aula só de esferas aqui no canal, tá bom? Bom, falando sobre esferas agora, a gente tem isso aqui, ok? Isso aqui é uma esfera, tá? Bom, tem algumas características da esfera. Primeiro, forma do volume, decora aí. 4 sobre 3 vezes R ao cubo vezes a altura. Simples. Não, vezes a altura não, gente, vezes π. Bom, a área vai ser 4 vezes raiz de 2 R. Meu Deus do céu. R ao quadrado vezes π. Pronto, simples. Bom, essas formas você realmente vai ter que decorar, tudo mais. Bom, agora, coisas que podem te cobrar. Bom, fizeram a secção aqui, ó. Cortaram, passaram uma folha de papel e querem saber a distância dessa folha de papel para a esfera. E aí você vai fazer o que? Pitágoras. Aqui é a distância, tá bom? Aqui é o raio da sua esfera. Pô, meu tá descarregando e tá fazendo isso. Bom, o raio da sua esfera, correto? E aqui é o raio
dessa secção que se formou, Rzinho. Aqui é Rzão, tá bom? Então fica o que? Distância ao quadrado mais Rzinho ao quadrado é igual a Rzão ao quadrado, Pitágoras, tá bom? Bom, outra coisa, cunha. Bom, podem te pedir parte de uma esfera, como assim? Vamos pegar essa esfera aqui. Vamos pegar, fazer isso aqui nela, ó. Tirou e veio. Não, é fazer isso aqui, ó. Pegou aqui. E pegou... Poxa. Pegou isso aqui, ó. Finge que isso aqui é uma melancia, tá vendo? Isso aqui é parte de uma esfera. E ele quer saber quanto dessa esfera compõe, sabe? Qual é a parte dessa esfera? O volume dela e a área. Bom, o nome disso aqui é fuso, não cunha. E o nome dessa camada aqui é fuso. Bom, o volume da cunha, tá bom? O volume vai ser o seguinte. O volume você já sabe o volume de uma esfera, que é 360 graus, correto? Vejam, tem que ter um ângulo incidente aqui, tá vendo? Que ligou aqui e ligou aqui. Esse ângulo incidente alfa, ele a questão tem que te dar. Bom, então, você sabe que a fórmula para 360 graus é o que? 4 sobre 3 vezes R ao cubo vezes π. Bom, e aqui agora você sabe o seguinte, que alfa está para V. Simples. Vamos dizer que aqui é 90 graus, tá bom? Para ficar bem fácil, bem simplificado aqui pra gente. Beleza? Então a gente vem e vem. Então vai ter o que? 360 V é igual a 4 sobre 3 vezes R ao quadrado, ao cubo, vezes π, vezes 90. Correto? Bom, dá-lhe. E dá-lhe, correto? Fica 360V é igual a 4 vezes π, vezes R, isso aqui é um R, gente. R ao cubo, vezes π, vezes 30, correto? Todo mundo passando esse 360 dividido por 360, correto? Aqui agora a gente só corta aqui, tá vendo? Corta, o volume fica aqui, então igual ao que? 4 vezes R ao cubo vezes π. Bom, como você tirou isso daqui, você fez uma simplificação por 30, isso daqui fica 12, tá bom? 12. E aqui, essa seria a fórmula, tá? Para quando fosse 90 graus ali. Aí, tal fórmula, você pode só ir deduzindo bem tranquilo mesmo, aos poucos, tá bom? Bom, gente, em relação ao fuso, é a mesma coisa, tá? Então a gente vai ter aqui, por exemplo, 360 está para 4 vezes π vezes r ao quadrado, correto? E aqui a gente vai ter o que? 90 está para A, não é? Então fica o que? 4 vezes 90. Aí você só... É muito simples, né, gente? A gente multiplica duas vezes por 2. 4 vezes π vezes r ao quadrado, que é r ao quadrado, fica 360 vezes A, correto? 4 vezes 180, depois 180, 360, correto? Corta. π vezes r ao quadrado é igual a A. Então, nesse caso, a fórmula ficou muito mais simplificada. Veja que aqui é só uma relação, tá vendo? Se você já simplificasse aqui, que tem como, então fica 4A é igual a 4 vezes π vezes r ao quadrado. Corta, A é igual a isso, tá bom? Nesse caso, lembra que a área disso daqui, tá bom? Galera, esse foi o vídeo. Tem coisa mais aprofundada em esferas, respondi questão, tudo no canal, é só procurar aí. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Até a próxima, valeu!